Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre as relações métricas no triângulo retângulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse triângulo retângulo, que é formado por alguns elementos, nós temos expressões que relacionam esses elementos, formando aqui então algumas fórmulas, onde essas fórmulas elas poderão ser utilizadas na resolução de alguns exercícios, atividades ou até mesmo de questões, tá bom? Agora, antes de mais nada, de analisarmos cada uma dessas fórmulas, deixa eu te mostrar aqui o que é o triângulo retângulo e quais são os elementos que o compõem. Aqui nesse caso, um triângulo qualquer será dito retângulo quando, em sua composição, tiver um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. E esse ângulo, pessoal, ele é fácil de identificar devido a essa figurinha aqui que nós temos, essa simbologia, na verdade, que é um quadradozinho com uma bolinha no meio, tá? Então, não somente em triângulo, mas como em qualquer figura que você vê esse símbolo, saiba que ele está representando um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. E os lados que formam esse triângulo são chamados de cateto. E esses lados, eles formam aqui a letra L, tá? O outro lado aqui que nós temos, que é o maior de um triângulo retângulo, na verdade, é chamado de hipotenusa. Ou então, se você quiser identificar a hipotenusa, na verdade, é o lado que está oposto ao ângulo reto. Sabendo que oposto na geometria significa em frente. Então, o lado que estiver em frente ao ângulo reto do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Os outros são os catetos. Além disso, nós temos alguns elementos internos, onde nós temos aqui a altura, que é o segmento de reta que sai do ângulo reto até chegar na hipotenusa, sendo que, quando chegar na hipotenusa, ele forma 90 graus também. E quando a gente traça essa altura, pessoal, nós temos aqui o surgimento de dois triângulos diferentes, ou menores, na verdade. Esse triângulozinho aqui, ele tem o cateto, a hipotenusa dele igual a C, esse valor de M, que é a projeção desse cateto, tá? E essa altura. Além disso, nós temos um outro triângulo que nós temos os catetos iguais a H e N, onde esse N é a projeção desse cateto B, e em relação a esse triângulo menor, reparem que o B é a hipotenusa dele. Então, muito cuidado que quando a gente faz, como eu falei para vocês, quando a gente forma ângulos de 90 graus, nós temos sempre um triângulo retângulo, tá? Considerando o maior deles, o triângulo A, B e C, aqui no canto, tá? Considerando o maior deles, eu tenho a hipotenusa A e os catetos B e C, beleza? E considerando aqui esses triângulos menores, nós temos esse valor de M, onde esse valor de M é a projeção do cateto C. Assim como também neste outro triângulo, nós temos o valor do N, onde esse N significa a projeção do cateto B. Legal? Também é fácil verificar o seguinte, que quando a gente somar os valores das duas projeções, o resultado dessa soma coincidirá com o tamanho da hipotenusa A, que é referente ao triângulo maior. Beleza? Então, sabendo disso, nós temos aqui algumas relações que envolvem esses elementos, que são, primeira delas, quando a gente multiplica a hipotenusa pela altura, me dá como resultado também o produto entre os catetos. Ou seja, em relação ao triângulo maior, ao triângulo principal, digamos assim, se eu multiplico a hipotenusa pela altura, esse produto é igual ao produto dos catetos. Assim como também, se eu multiplico o cateto B, aqui na minha esquerda aqui, né? Se eu multiplico o cateto B pela altura H, esse produto é igual ao produto do outro cateto pela projeção do cateto B inicial. Então aqui, ó, B vezes H igual a C vezes N. Então nós temos B vezes H igual a C, que é o outro cateto, vezes N, que é a projeção do cateto inicial. E essa mesma fórmula também acontece quando eu passo a multiplicação para o lado de cá. Então, reparem, se eu multiplicar o cateto C pela altura H,
isso é igual ao produto entre o outro cateto e a projeção, desse cateto C inicial, tá? Além disso, nós temos também uma fórmula chamada aqui nesse caso, Teorema de Pitágoras. Eu vou até escrever aqui para ti, ó. Teorema de Pitágoras. Onde esse teorema nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, tá? Então, aqui nesse caso, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Logicamente que essa fórmula eu estou identificando pelos catetos ou pelos elementos do triângulo maior. Só que esse teorema de Pitágoras, ele pode ser utilizado em qualquer triângulo retângulo, inclusive nesses dois aqui. Basta que o teu triângulo tenha um ângulo de 90 graus, ou seja, basta que o teu triângulo seja um triângulo retângulo. Além disso, vamos lá. O quadrado do cateto B é igual à multiplicação da hipotenusa pela projeção desse cateto B. Então, aqui nesse caso, ó, B ao quadrado é igual a A vezes N. E a mesma coisa funciona também para o outro cateto, que no caso é o cateto C. O cateto C elevado ao quadrado é igual ao produto entre, no caso aqui, a hipotenusa pela sua projeção. Então, C ao quadrado é igual à hipotenusa A vezes o valor de M, que é a projeção desse próprio cateto C. E, finalmente, uma última relação, que é o quê? Quando a gente pega e eleva a altura ao quadrado, essa altura ao quadrado, ela tem o seu valor numérico igual ao produto das projeções. Então, pessoal, nós vimos aqui nessa nossa aula que nós temos algumas relações métricas dentro do triângulo retângulo, onde essas relações métricas, elas estão diretamente ligadas aos valores numéricos dos seus elementos, sejam eles elementos externos, que são a hipotenusa e os dois catetos, ou sejam eles elementos internos ao triângulo, que nesse caso são a altura e as projeções dos catetos. E aí nós vimos também que esses elementos, eles nos formam aqui sete relações métricas desse triângulo retângulo. Perfeito? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.